Oi, gente, a paz do Senhor. Bom, Tassi, você mandou o desafio, eu tô aqui cumprindo. E eu achei até interessante, eu achei bom, porque eu me encaixei muito bem nele. E então eu vou compartilhar com vocês um testemunho de vida. Eu tive um encontro com Deus e ele mudou a minha vida. E eu vou contar para vocês o que ele fez por mim. E eu creio que vai ajudar muito a vida de vocês, o que vocês vão ouvir. Bom, vou começar pelo meu pai e pela minha mãe. Eles eram católicos, minha mãe, inclusive, é católica até hoje. Eram pais normais, tipo, minha mãe casou virgem e eu nasci de um casamento e era tudo normal. Até que meu pai se relacionou com outra mulher e o meu pai e minha mãe terminaram por traição. Essa mulher era amiga da minha mãe. E a minha mãe me criou sozinha, junto com a minha avó. E o meu pai, ele se afastou. Ele foi um pai ausente. E ele se casou com essa mulher, teve outra família, teve 2 filhos. E ele virou crente, junto com a mulher atual dele, minha madrasta. E eu sempre cresci com a minha mãe falando muito sobre o que meu pai tinha feito com ela. Falando que meu pai tinha traído ela e que a vida dela tinha sido destruída pela traição. E eu cresci com minha avó e minha mãe falando pra mim que homem não prestava. E esses tipos de coisas. Eu não as culpo porque elas passaram por sofrimento na mão de homens e as pessoas aconselham aquilo que elas passam. E eu cresci desse jeito. Eu cresci em igreja católica, não praticante, mas eu fiz catequese, fiz comunhão, fiz crisma, eu fiz tudo, eu cantava na igreja católica inclusive, mas eu nunca tive meu coração ligado. Mas eu, pra mim, eu não tinha convicção de Deus, da existência dele. Pra mim Deus era uma lenda ou era algo muito distante. Eu acreditava que as pessoas só poderiam ter um encontro com Deus depois da morte, por exemplo. Tipo, eu vou viver minha vida do jeito que dá, eu vou tentar fazer o meu melhor, fazer o bem para as pessoas da maneira que dá, porque somos todos falhos, ninguém é perfeito. E eu vou levando, deixa a vida me levar e que tá na mão de Deus, mas eu falava daquele jeito, tipo, tradicional, aquele jeito, tipo, bem de cultura, tradição, tipo, sociedade, todo mundo fala desse jeito e eu fui criada assim. E e para mim Deus ele era algo muito, muito, muito distante. Tipo, eu cresci, eu não tinha o meu foco em Deus, o meu foco era viver. E para mim Deus sempre era um juiz, somente julgava se eu merecia ou eu não merecia. Tipo, ele estava no comando. Disso eu sempre tive convicção, de alguma maneira. Porque na minha cabeça ele era algum juiz. Mas distante. Tipo, eu pensava que eu era inotável. Tipo, mais uma. Mais um grão de areia. Como diz a música do Legião Urbana. Sou uma gota d'água, sou um grão de areia. Pra mim, era assim, tipo, tanto fez, tanto faz o que eu deixo de fazer. Não importa pra ninguém, a vida é minha, ninguém paga as minhas contas e eu vou viver do jeito que dá ou da forma que aparecer. Eu vou entrar no caminho que vier. E aos 13 anos, eu vim de uma família muito pobre, inclusive. Eu, durante minha. Quando a gente é criança, a gente não percebe essas coisas, a gente vive bem. Que a gente brinca, a gente só quer saber de brincar, a gente não vê maldade nas pessoas. Mas quando vai chegando a adolescência, já começa a mudar muita coisa. E aos meus 13 anos, eu comecei a notar a diferença da minha família, uma família muito pobre. E
E eu comecei a ter vontade de ter coisas, roupas, vontade, eu via as meninas na escola, e eu tinha muita vontade, eu queria ser como elas, queria ter roupas, queria cantar, queria sair, queria viajar. E eu via que aquilo ia ser difícil para mim, pela situação da minha família. E eu sempre via as pessoas falando, ai, que faculdade que você vai fazer? E eu falava, caramba, eu nunca vou fazer uma faculdade. E foi quando, aos 7 anos de idade, eu também sofri um abuso quando eu era criança. Mas isso não vem ao caso porque muitas meninas da minha idade já passaram, da minha idade e ainda passam. Muitas meninas passam por isso. Eu não sou melhor que ninguém. Eu sou mais uma nessa estatística. Crianças abusadas. E isso, creio eu, que foi uma forma que despertou algo em mim que atrapalhou. Tirou a minha infância. Então, aos 13 anos, eu já tinha uma visão diferente. E foi quando eu comecei a ter vontade de ter as coisas. Então eu não tinha dinheiro, não tinha nada, e eu batia na porta dos familiares, pedia dinheiro, e eu ia batia na porta da casa do meu pai, pedia dinheiro, e eu corria pra brechó comprar roupa, e com 10 reais eu comprava umas pecinhas, e eu costurava minhas roupas, eu inventava bolsa, fazia um monte de coisa, e até que eu me dava bem, porque até que ficava bonitinho. E aos 13 anos, então, eu comecei a trabalhar em uma fabriquinha de peça. Eu fiquei trabalhando das 7 da manhã às 6 da tarde. E eu trabalhava, peguei até tendinite no braço de tanto que eu ficava lá. E eu comecei a ter meu dinheirinho. E nisso eu comecei a ficar muito más companhias. Comecei a fumar cigarro. E com o dinheirinho que eu ganhava, eu comecei para São Paulo escondido, com amigas, para balada de rock. De repente eu me vi gostando de rock. E a gente ia escondido. Minha mãe, ela não tinha tempo para ficar cuidando de mim porque ela tinha que trabalhar. Eu não a julgo. Hoje eu a entendo. Mas naquele tempo eu não entendia, eu era revoltada, rebelde. Então eu não tava satisfeita com a vida que eu levava. Eu queria mais. E foi quando, nessas baladas de rock, eu comecei a beber. De repente conheci a maconha, cocaína. Conheci a cocaína, assim, tipo. E foi gostoso. E eu comecei a dançar e comecei a beijar as amigas. E aquela loucura, tipo, viva, 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 você é nova, faça loucuras, viva. E foi quando eu conheci um menino, quando eu tinha 17 anos, e eu me apaixonei absurdamente por esse menino. Foi algo que, tipo, primeiro amor mesmo. Tipo, acho que eu até me mataria por esse menino. E foi quando eu tive minha primeira decepção amorosa. Eu tinha 17 anos. Ele me traiu. Mas eu não o culpo porque eu era muito louca também. Eu bebia demais, já usava droga, sabe, não tava nem aí pra nada. E mas no meu coração eu não queria fazer mal pra ninguém. Eu só queria ter prazer, eu só queria viver. Eu só queria de alguma maneira encontrar felicidade, de alguma maneira. Porque eu sempre gostei de viver. Eu sempre tive amor pela vida de alguma maneira. Eu não sabia que eu estava me matando. Eu estava me divertindo. E foi quando eu tive essa primeira decepção amorosa e eu caí numa depressão muito profunda. A minha mãe precisou me dar banho. Eu tinha uma amiga que ela chegou a me dar miojo na boca porque eu não comia, eu só chorava, só chorava, só chorava. Porque eu lembrei do que minha mãe tinha passado e eu pensei, será que é um karma? Caramba, eu vou ter que passar, eu vou ter o mesmo destino da minha mãe e ainda sendo tão nova. E foi quando
eu tive um convite de uma amiga. Eu tava em depressão. E ela virou pra mim e falou: Dani, você é nova, você é bonita, você é inteligente, mas você, olha a sua situação, você é pobre, do jeito que você tá, você só vai ver sua vida passar e você vai chegar a uma idade da tua vida que você vai olhar pra trás e vai falar: caramba, eu não alcancei nada. Eu deveria ter aproveitado a minha beleza. Tá na chuva é pra se molhar? Você já bebe, já usa droga, a gente já faz loucura mesmo? E aí, vamos ganhar uma grana? Mora pra São Paulo comigo? E eu não tinha mais razões pra dizer não. Eu não tinha mais motivos pra dizer não. A minha vida tava toda errada. Eu tinha 17 anos, eu tinha sonhos. E eu via que aqueles sonhos eram impossíveis pra mim. Impossíveis. Eu não tinha condições nem de estudar direito. E droga, maconha, cocaína. E foi quando eu virei pra ela e falei: beleza, eu topo, eu vou. E chegando lá em São Paulo, eu e ela, a gente virou garota de programa lá em São Paulo. E lá eu vivi outro mundo. E as experiências que eu tive neste lugar, só Deus sabe. Foram 2 anos, todas as noites. Eu ganhava de 5 a 6 mil reais por mês. Foi quando eu comecei a ajudar minha família, comecei a encher a geladeira da minha casa, comprava remédio pra minha avó, comecei a comprar minhas roupas, perfumes. E eu fui vivendo naquela ilusão. E pra conseguir fazer o programa eu bebia, porque sã não conseguia. Então eu bebia, eu enchia a cara toda noite. E foi quando eu fiquei viciada em álcool, porque durante anos, beber todas as noites, eu já estava inchada de tanto beber. E foi quando a minha vida tava uma loucura, uma loucura. A gente ia pra Augusta, pras baladas, só com um carrão, tipo, carro importado, esses empresários ricos. E era só festa, só balada, só vinho, só dinheiro. E aquela loucura. E eu ali no meio, aquele dinheiro fácil. E eu naquela ilusão. E foi quando eu cheguei num ponto da minha vida que eu já estava entregue. Eu já não amava mais ninguém. Eu só queria saber do dinheiro. E eu não me importava se eu estava sendo usada. Eu só queria saber de dinheiro. Eu só queria saber de mim. Somente de mim. E foi quando eu fui caindo. Fui caindo porque eu fui usando droga. Droga. Comecei a usar bala. E não tava nem aí. E eu tinha uma amiga que andava comigo nesse tempo. E ela teve uma overdose e faleceu. Ela morreu de overdose. E eu gostava muito dela. E a morte dela me chocou, me impactou de uma maneira que eu chorei durante um mês. Porque eu pensava, caramba, 19 anos, ela era tão linda, tão legal. Minha amiga morreu por uma porcaria de cocaína. E eu comecei a ter um pouco de temor. Então a cocaína eu acabei cortando um pouco, mas não totalmente. Porque eu tinha vontade de usar. Então eu fiquei mais na bebida. Porém, quando eu usei a cocaína também me deu overdose. E eu senti a morte de perto assim. E o mais engraçado de tudo, que eu tinha sonhado com 3 caixões com o meu nome e mais 2 nomes embaçados. E eu não vi os outros 2 nomes. E foi quando ela faleceu, eu tinha sonhado com 3 caixões. Então, me abalou bastante. E fui só caindo. E mesmo assim eu não deixei a vida que eu levava. Foi quando eu
conheci um homem lá dentro dessa boate. Esse homem se apaixonou por mim, empresário, e era o que ele dizia. Eu não sei se ele é, mas era o que ele dizia. Então eu tô contando pra vocês o que eu vivi. E ele me tirou dessa vida. Ele virou pra mim e falou assim: menina, você é tão inteligente e o que você tá fazendo aqui? Esse lugar não combina com você. Tipo, você combina com alguma outra coisa. Você não é garota desse porte. Tipo, você é educada, você não combina com esse lugar. Por que você não procura outra coisa? Eu falei pra ele, porque eu não tenho condições, eu preciso de dinheiro, eu preciso ajudar a minha família. E é essa maneira que eu consegui, porque você não sabe de onde eu vim, você não sabe a vida que eu levava. E eu realmente fui muito humilhada, muito humilhada. Fui muito humilhada pela família desse namoradinho que eu tinha. Eles falavam assim pra mim: essa menina é uma bêbada, é uma drogada. Eu não tiro a razão deles, eu era mesmo. Mas eu creio que todo ser humano tem sentimentos. E a gente tem que saber a maneira de falar com cada pessoa. Porque mágoas são guardadas, viram rancor, viram tristezas, viram feridas. Então a gente tem que saber tratar as pessoas independente da situação que ela se encontra. Porque o próprio Jesus não julgou, podendo julgar. Ele veio somente para ajudar. E foi quando, uma semana antes de eu conhecer esse homem, eu estava sentada na porta da boate, com um uísque na mão, um cigarro na outra, com aquela roupa, vestido de couro, cinta-liga, saltão, salto 15, roupa, maquiagem forte. E eu já estava entregue, eu era toda inchada, eu já não tinha vontade de viver, eu estava totalmente entregue. Eu era que nem uma boneca inflável, eu não sentia mais prazer. Eu estava ali, tipo, dane-se. Dane-se. A vida é isso, esse é meu karma, eu nasci para ser isso. E é isso que eu vou viver. Porque ninguém paga as minhas contas, eu não tô fazendo mal para ninguém. E foi quando uma mulher sentou do meu lado, eu não olhei pro rosto dela, era uma garota de programa, ela sentou do meu lado, ela virou pra mim e falou assim: menina, você não vai ficar aqui muito tempo. Você é nova, você tem muita vida pela frente. Você não vai ficar aqui muito tempo. Você tem muito que viver ainda. E eu tinha 19 anos, que eu fiquei 2 anos lá. E foi quando, depois de uma semana, eu conheci esse homem. E ele se apaixonou por mim. Ele foi uma ótima pessoa na minha vida. Ele foi um grande amigo. Mas eu não o amava. E eu deixei bem claro isso pra ele. Eu disse pra ele no que eu trabalhava. E foi quando, mesmo assim, ele falou: meu, eu vou te ajudar. Tipo, o que você tem vontade de fazer? Eu falei pra ele: eu parei de estudar. Eu não tenho nada, não faço nada. Tipo, minha vida é isso. E foi quando ele falou: tá, eu vou te ajudar, volta a estudar, eu te ajudo a fazer um curso, uma faculdade, mas sai dessa vida. E eu entendi de alguma maneira que aquilo estava sendo uma esperança para mim, eu não recusei. Eu falei: tá, eu topei. E no tempo que eu namorei com ele, eu tive bastante coisa. Ele me dava bastante coisa, vestido, perfume importado, ele me depositava um dinheiro na minha conta. Mas eu sabia, ele gostava de mim. E eu comecei a gostar dele de verdade. Não amava, mas eu comecei a gostar dele sim. E foi quando eu voltei a estudar. Terminei a escola em 1 ano e meio. E foi quando eu fiz meu curso de cabeleireira, maquiadora, durante 1 ano e meio. E deu tudo certo, eu comecei a trabalhar. Mas eu ainda tinha os vícios. E eu não consegui largar dos vícios. E foi quando a gente brigava muito porque eu bebia demais. E ele falava: meu, para de beber desse jeito.
De repente ele começou a beber muito também. E enfim, foi quando eu comecei a trabalhar num salão de uma mulher. E ela era evangélica. E essa mulher, ela começou a falar assim pra mim: Dani, sabia que Deus te ama tanto, Jesus te ama tanto? Eu, legal, legal. Ele deve amar mesmo. E ela me falava coisas lindas. Ela falava: Dani, você é tão especial pra Jesus. Você não sabe como você é especial pra ele, você não tem noção. Sabia que Jesus derramou o sangue dele por você? Pra te salvar? E foi quando eu comecei a achar interessante a maneira que ela falava pra mim de Deus. Por quê? Porque eu tinha um ódio muito grande de crente. Eu tinha uma raiva incondicional de crente. Porque eu vi o meu pai e a minha madrasta. Eles eram crentes, mas eles me davam um péssimo exemplo. Tipo, minha madrasta, ela usava saiô no pé, cabelão na bunda e a língua pra falar dos outros, que uma beleza. Fora o que ela tinha feito com a minha mãe. E a maioria dos crentes que eu conheci na minha adolescência eram crentes que davam mau exemplo. Então eu olhava para aquilo e falava: meu, eu nunca vou ser crente, isso é uma palhaçada. E, e essa mulher, a Jane, minha ex-patroa, ela me falou, ela foi diferente. Tipo, ela se maquiava, ela usava salto, ela chegava toda feliz. E eu vi uma felicidade linda nela. E ela falava: Dani, é Jesus que faz tudo isso. Jesus mudou minha vida, Dani. Jesus mudou minha vida. Eu sou muito feliz, Dani. Eu nunca fui tão feliz. Eu falava: caramba, você é uma crente diferente. Eu não sabia que crente era assim igual a você. E ela falava: não, Jesus mudou a minha vida. E foi quando ela virou pra mim e falou assim: Dani, quer ir pra igreja comigo? Eu falei: tá, eu vou. E foi quando eu aceitei. Só que antes disso, eu quero dizer pra vocês que quando eu fumava maconha, eu vi umas coisas muito loucas. Tipo, eu vi uns demônios, assim, eu pensava que era coisa da minha cabeça. Quando eu era criança, eu era bem sensível, eu via espíritos, parecia que eram espíritos tentando me dar medo. Eu sempre tive medo do escuro, hoje não mais, porque Jesus tirou isso de mim. Eu sempre tive medo do escuro, porque eu sempre sentia coisas ruins dentro do quarto. Quando eu fazia programa, eu sentia várias pessoas dentro do quarto e eu pensava que era só coisa da minha cabeça. Tudo era coisa da minha cabeça. Eu não imaginava o que realmente era. E quando eu namorava esse homem que me tirou dessa vida, a minha avó faleceu, ela chegou a falecer. E eu senti, uma semana antes, que algo ruim ia acontecer. Então eu levantei, abracei, dei um beijo nela e falei que amava ela. E foi quando ela faleceu e eu escrevi uma carta. Escrevi uma carta de todo o meu coração. E eu escrevi nessa carta, eu falei assim: vó, eu te amo, eu nunca vou te esquecer. Porque minha avó ajudou minha mãe a me criar. E eu falei pra ela: vó, você pode ter certeza de uma coisa, que eu vou vencer na vida. E a senhora, a minha família toda, e Deus vai ter orgulho de mim um dia. Eu não sei porque eu escrevi aquilo, mas eu escrevi do mais profundo do meu coração. E eu coloquei na mão dela e ela foi enterrada com essa carta. Porém, ninguém sabia dessa carta. E foi quando uma amiga minha, depois de uma semana que minha avó faleceu, me ligou e disse: Dani, eu sonhei com a tua avó. E a tua avó estava num lugar muito lindo. E a tua avó me disse que você ia conseguir. Eu não sei o que é, mas a sua avó mandou te dizer que você vai conseguir. E eu fiquei, tipo, maravilhada. Eu falei: caramba! Tipo, aquilo foi, tipo, incrível pra mim. E foi quando eu falei: não, eu cheguei nesse meu namorado, eu falei pra ele: meu, eu vou recomeçar do zero. Eu não quero que você me ajude mais com dinheiro. A gente vai namorar, mas eu vou batalhar, eu vou trabalhar. E eu vou começar a conquistar as minhas coisas com o meu suor, com o meu dinheiro. Porque eu prometi isso pra minha avó e eu vou cumprir. Porque eu sei que eu vou conseguir, ela já disse que eu vou conseguir. E foi quando eu consegui esse emprego com a Jane e ela me chamou pra ir pra igreja. Tipo, olha as coisas acontecendo.
E lá tinha um pastor, era uma igreja pequenininha da Assembleia. E tinha um pastor que ele contou o testemunho dele, falando que ele era ex-morador de rua e que Deus mudou a vida dele. E aquela história pra mim, tipo, foi linda. E de repente as crianças começaram a louvar dentro da igreja, a cantar. E de repente parecia que eu tava entrando em outra dimensão, eu não sabia o que estava acontecendo. Parecia que a igreja tava indo para outro lugar, tipo, algo sobrenatural assim acontecendo. Eu nunca tinha vivido aquilo, nunca. Tipo, meu, e de repente eu comecei a chorar, 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 não conseguia parar de chorar. Eu senti uma paz tremenda. Pareciam anjos cantando dentro da igreja. E de repente o pastor falou: tem alguém que aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador? Eu levantei a minha mão. E quando eu fui ver, eu estava aceitando Jesus chorando, 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 chorando. Eu não tive dúvida, eu levantei a minha mão. Porque eu não aguentei, eu não resisti. E foi quando ele virou pra mim, tipo, eu tinha acabado de aceitar Jesus. Mas eu não tava decidida a virar crente. Eu só tinha aceitado Jesus. Mas eu não, na minha cabeça, eu não, tipo, eu não vou virar crente. Eu só aceitei Jesus. E foi algo irresistível. E foi quando foi quando chegou, eu não sabia. Primeiro, eu não sabia que Deus existia realmente. E eu nem sabia. Imagina profeta, dom, essas coisas. Eu não sabia que isso existia, cara. Eu não sabia. E de repente começa a acontecer essas doideiras assim na minha vida de uma maneira que, de repente. E tipo, eu acreditava de alguma maneira no mundo espiritual, mas não na existência do Deus vivo. Que Deus existe mesmo. Sabe, eu não tinha essa convicção. Eu sempre tinha dúvidas. Será que ele existe? Por quê? Por que acontece tanta coisa ruim no mundo? Por que tem tanta criança passando fome? Por que tanta coisa ruim acontece? Por que tanta injustiça? Por quê? Então eu tinha dúvidas sobre a existência de Deus pelas coisas que eu vivi, pelas coisas que eu vi, pelas coisas que eu passei também. E foi quando eu aceitei Jesus e chegou esse mesmo pastor, que também é profeta, chegou em mim e falou: menina, Deus manda eu te dizer. Eu falei: pera, como assim Deus manda eu te dizer? Deus manda eu te dizer que ele vai tirar uma pessoa que você ama muito da sua vida, mas é pro teu bem e vai te trazer algo melhor. E foi quando, na mesma semana, esse meu namorado me ligou e a gente tava com planos de morar juntos já. E ele falou: Dani, eu não te amo mais, acabou, segue tua vida, que eu vou seguir a minha. Eu tô decidido, tá? Já era, acabou, chega. E eu, tá, mas eu chorei muito. Chorei, porque eu não esperava que ia ser tão rápido. Eu já sabia que era ele, porque eu amava ele. Eu tava amando. E, e foi quando eu falei: caramba, é ele que me sustenta. Porque eu ganho pouco ainda. Eu sou uma nova cabeleireira, eu não tenho clientes fixos. Eu não ganho bem. Eu ganhava uns 300, 400 por mês. Com ele eu ganhava uns 2, 3 mil reais. Beleza. Tanto é que ele tinha parado de me dar o dinheiro. Mas eu gostava de estar com ele. E foi quando eu me vi sem saída. Falei: caramba, o que eu vou fazer agora? Eu tava com 5 mil reais em contas. E, e minha única saída era voltar a me prostituir. Eu falei: eu não vou fazer isso, cara. Eu não quero mais isso pra minha vida. Eu prefiro passar fome. Eu vou vencer na vida, na dignidade. Muita gente conseguiu. Eu vou conseguir. E foi quando eu entrei numa prova muito grande. Eu passei fome. E depois que eu aceitei Jesus, tudo começou a piorar. Tudo começou a piorar. Eu, tipo, muito. De repente, eu me vi sem dinheiro.
todos os amigos. Cadê os amigos agora? Não ficou um. Todos, ó. E foi quando Deus colocou na minha vida uma mulher que tinha sofrido muito, ex-usuária de crack, apanhava do marido. E ela era a única mulher que eu encontrei alguma força, porque eu olhava pra ela e falava, caramba, ela é forte, então eu vou me sustentar de alguma maneira através da vida dela, porque eu olhando pra ela, eu sei que ela é forte, eu preciso de pessoas fortes do meu lado. E não foi através dela, porque antes de aceitar Jesus, eu também usei crack. Esqueci de falar. Também usei crack na lata. Eu ia pra rolê punk, eu ia pra rolê hard rock, eu ia pra rolê tipo baladinha de indie rock, eu ia pra baladinha de GLS, eu ia pra tudo que era moda eu tava dentro, tudo que era novo eu tava dentro e era aquela coisa, tipo, o meu apelido era Dani Boop, eu era até popular, eu conseguia alcançar uma popularidade. Por quê? Porque eu tinha um namorado rico que me dava de tudo, então eu comprava as roupas que eu queria e na minha cabecinha eu era tal, né? É o que todo mundo pensa, quando você se torna popular, a gente pensa que você é alguma coisa. Mas até o momento que você lidar com a realidade e você vê que aquilo tudo é só ilusão. É tudo ilusão. Tudo ilusão, não te leva a nada. Alguns casos levam até a morte. Ou AIDS. Eu dou glória a Deus por não ter pegado uma AIDS. Porque a minha amiga morreu. Então foi quando eu caí. Caí mesmo. Mas eu decidi pra mim mesma. Eu falei, eu passo fome, mas eu não volto a me prostituir. Eu não vou dar esse gostinho pra ninguém. E se for precisar morrer, eu morro, porque minha vida tá uma porcaria mesmo. Eu não tenho mais motivo pra viver. Tanto faz. Mas eu não vou voltar a fazer o que eu fazia. E foi quando eu saí do salão da Jane. Não deu mais certo. Não por ela, pelas condições financeiras. Não tava dando. E não sei se foi propósito de Deus também. Essa mulher que eu tava andando, ela ia na macumba e ela entrava dentro do salão e cantava música de macumba e a Jana tava ficando incomodada. E beleza. E eu saí do salão. Foi quando eu cheguei num ponto da minha vida que eu não tive onde morar, porque na minha casa não tinha condições de eu ficar também. Eu não tinha onde morar, eu não tive o que comer, eu não tinha onde dormir. Foi quando eu me peguei dentro de uma casa muito nojenta. E eu comecei a ter sonhos. Comecei a sonhar com Deus. Eu vi anjos. Eu via anjos. Eu vi o Senhor sentado no trono, mas era tudo muito iluminado. E eu ainda estava indo para a igreja. Foi quando eu contei meu testemunho na igreja e as pessoas não acreditaram em mim. Por ser eu, tipo, toda tatuada, eu ainda bebia essas coisas. E foi quando eu parei de ir pra igreja, porque a minha vida tinha chegado no fundo do poço. Eu não tinha o que comer, eu não tinha trabalho, eu não tinha onde morar, eu não tinha mais amigos, nem minha mãe mais podia me ajudar, eu não tinha mais nada. Só uma bagagem de mentira, uma bagagem de ilusão, uma bagagem de decepção, uma bagagem de pecado, muito pecado. Eu tava muito suja. Eu me sentia suja, eu queria tomar banho, eu esfregava o meu corpo, parecia que eu tava com toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Mas na verdade não era a minha alma que estava suja, era a minha alma que precisava ser limpa, era a minha alma que precisava ser lavada pela água viva, ser remida pelo sangue de Jesus. Mas eu não tinha conhecimento disso. Eu não sabia que essa água viva tinha poder, eu não sabia que o sangue de Jesus tinha poder para isso. Eu não sabia que Deus realmente existia. E foi quando eu cheguei num momento da minha vida que foi apertando, foi apertando, foi apertando, e tudo piorando, 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 piorando. E foi quando eu
Falei, caramba, eu não tenho mais saída. Eu fui, coloquei meu joelho no chão. Eu falei, Deus, eu não sei se eu sou digna de te pedir alguma coisa, mas se o Senhor existe, eu não sei, me ajuda. Segura na ponta do meu dedinho. Eu preciso do Senhor, o Senhor é minha última esperança. Cuida de mim, Senhor. Eu não tenho mais nada, eu não tenho mais ninguém, tudo acabou. E eu sei que minha vida tá por um fio, porque, Senhor, eu vou me matar. E eu comecei a orar. E todas as noites eu orava, eu orava, eu orava, eu orava, eu orava. E, e eu tava bebendo o dobro. Porque eu tinha me afastado da igreja, eu não tava indo mais em lugar nenhum. Eu só sonhava, sonhava, sonhava. Sonhava com um anjo vindo falar comigo. Sonhava com a igreja. Sonhava com muita coisa. E eu falava, caramba, o que tá acontecendo? E eu orando, eu orava dentro do banheiro, orava dentro do quarto. Deus, 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 eu clamava, eu chorava, eu me derramava, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E foi quando eu fui atendida. E foi no de repente. Eu me derramei. E eu falei, Senhor, me transforma, porque eu não consigo mudar. Eu disse, eu não consigo mudar. Pra mim já tá tudo acabado. E pra mim minha única saída é a morte. E eu tô prestes a me matar. Eu dormi encolhida na cama de tanta tristeza. E não tinha ninguém. Ninguém pra me ajudar. E foi quando eu encontrei em Deus um amigo que no momento eu pensava que era imaginário, mas eu não imaginava que ele estava realmente me ouvindo. Eu não imaginava. E foi quando eu fui atendida. E no dia seguinte, no de repente, assim, eu consegui um quarto pra mim ficar, com cama, guarda-roupa, que era do meu avô, pai do meu pai, eu nem me lembrava que o meu avô existia. E foi por ele, Deus proveu. E eu fiquei uns 3 meses na casa dele. E de repente eu consegui um emprego também. E, e as coisas começaram a melhorar. E eu tive um sonho que era pra mim ir pra uma igreja. O Senhor tava mandando ir pra uma igreja. Eu falei, caramba, então eu vou obedecer. E eu fui pra essa igreja. E de repente nessa igreja eu fui pra IBC, pastora Ana. E chegando lá eu falei pra ela, eu sonhei com essa igreja e eu tô aqui. E, e ela começou a pregar, começou a ter a palavra, eu comecei a ouvir a palavra e eu comecei a abrir os meus olhos e começou a mudar a minha visão. E de repente eu vi que tinha esperança porque parecia que eu tava despertando, sabe? Tipo, uma nova visão, novos. Sabe, cara? É algo tremendo. E foi quando ela falou, Deus liberta. Se você tem vícios, Deus liberta. E eu fui e falei assim, tá bom. Eu cheguei nela e falei, pastora, eu tenho vícios, mas eu não consigo largar. Eu não consigo largar. Ela falou assim pra mim, que vício, que droga você usa? Eu falei, todo tipo de droga, mas o meu vício maior mesmo é a bebida. Eu sou uma bêbada, eu sou alcoólatra. Eu bebo todo dia. E ela falou, você crê que o Senhor Jesus pode fazer isso por você? Eu falei, eu creio. E eu fui liberta. Pra honra e glória do Senhor Jesus. E foi tremendo a maneira que eu fui liberta, porque eu saí pra beber. Na mesma semana eu fui pra uma pizzaria, pedi uísque, cerveja com os amigos, porque, né, amigos, não amigos de coração, não amigos de apoio, amigos de farra. Amigos de farra a gente encontra a todo momento. Não precisa ser nem amigo. Você encontra na esquina um bêbado, já virou amigo. Pra farra é o que mais tem. Mas pra sentimento, não. Então foi quando, amigos de farra, saí e eu bebi. No que eu bebi, eu senti uma ânsia tão forte que eu falei, caramba! E eu, a partir daquele dia, eu virei, eu falei, não quero mais beber, acabou, chega. E, tipo, eu não tive vontade de beber.
E foi quando eu lembrei do que eu tinha pedido para Jesus. E a partir daquele dia eu nunca mais bebi. Hoje faz mais ou menos 1 ano isso. Eu nunca mais coloquei uma gota de álcool na boca. E hoje eu tenho nojo. Inclusive, quando eu cheguei no salão para trabalhar, a manicure tava abrindo acetona. Eu falei, meu, fecha esse acetona, porque eu vou vomitar. Eu tô com nojo. E de lá pra cá eu comecei a ter convicção, tipo, caramba, Deus existe. Deus existe. E ele me notou. E ele tá cuidando de mim. Ele ouviu a minha oração. Ele tá me libertando. Ele tá atendendo os meus pedidos. Então, ele existe. E foi quando eu comecei a me entregar para Deus. Aí eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ler a Bíblia, comecei a ler a Bíblia, comecei a ouvir louvor, e ouvi o louvor, e tudo que eu pedia, Deus realizava. E era tremendo assim. E de repente eu comecei a ouvir a voz dele falando comigo, cara. E ele falava, confia em mim, que eu estou contigo, eu estou cuidando de tudo. Quando comecei a ouvir a voz dele, eu pensei que ia ficar doida. Porque falei, cara, ouvir a voz de Deus é algo que excede todo entendimento. É algo tremendo. E de lá pra cá, Deus veio falando comigo. E ele só não falou comigo. Ele começou a me libertar. De repente eu só usava preto. De repente ele falava assim pra mim, você é minha princesa. E de repente eu fiquei com vontade de usar rosa. E de repente eu comecei a ter vontade de tomar muito sorvete. E de repente eu fiquei com vontade de dançar balé pra ele dentro do quarto. E eu comecei a sentir paz, uma paz tremenda. E eu senti a presença dele no quarto, eu senti a presença dele nas igrejas. Eu senti a vontade de dar risada, eu senti a vontade de sair correndo porque eu tinha encontrado a felicidade. A felicidade existe, a felicidade é Jesus Cristo. E Jesus mudou a minha vida. Ele é lindo, ele é tremendo, Deus é poderoso. E Deus me transformou em uma menina tão meiga, eu não imaginava que eu era tão meiga assim. E hoje eu sou tão feliz. E Deus, ele é lindo, ele cuidava de mim. Mas teve levantes, eu vi demônios vindo em cima de mim na cama. Só que Deus falava pra mim, eu te capacito com coragem e autoridade. E em nome de Jesus eu expulsava aquele demônio. E eu vivi algo tremendo, eu vivi o sobrenatural com Deus. Eu andava pela rua, Deus começou a usar pessoas falando, menina, Deus é contigo, viu? Menina, Deus manda te dizer isso, isso e isso. Menina, Deus manda pessoas que nunca me viram na vida. Eu comecei a ir para a igreja, Deus levantava profetas e falava, menina, Deus manda te dizer, você é uma verdadeira adoradora. Menina, Deus manda te dizer, Ele vai mudar a tua vida. Menina, Deus manda te dizer, prepara-te, porque o que Deus vai fazer contigo é grande. Menina, o que Deus vai fazer com você, Deus vai realizar sonhos lindos na sua vida. Menina, se prepara. Porque Deus vai girar a tua vida, Deus vai mudar a tua vida. E eu vi que isso começou a acontecer, cara. E é tremendo, eu comecei a ver milagres, milagres, milagres de Deus sobre a minha vida e sobre as pessoas ao meu redor. E eu comecei a conhecer pessoas que viveram as mesmas experiências, ou experiências maiores ou parecidas. E eu vi que os evangélicos não estão mentindo. Eles estão falando a verdade. Deus realmente é com eles. Os evangélicos é realmente o povo de Deus. E é uma verdade muito forte. E foi quando eu me entreguei. E hoje Deus está trabalhando. E muitas coisas que Deus disse em profecia já aconteceram. E hoje eu tenho um quarto só meu, que Deus me deu, e Ele falou que ia me dar, e não saiu R$1 do meu bolso. Hoje eu tenho um emprego muito bom, eu ganho bem.
nesse emprego. A minha patroa é uma bênção, profeta, ela é uma bênção na mão de Deus. E o Senhor mandou eu pra lá, eu fui, eu obedeci a voz do Senhor, eu fui. Chegando lá, Ele confirmou, falando que o trabalho era meu mesmo. E, e eu comecei a pagar minhas contas. E a prova que eu passei foi muito difícil, o deserto que eu entrei, mas foi nesse deserto que eu tive o meu encontro com Deus. Foi quando eu cheguei no fundo do poço. Foi quando eu tive o meu encontro com Deus. Foi quando eu estava pensando em me matar. Foi quando Deus mostrou pra mim, Ele falou, não, você não vai morrer. Você vai viver e você vai viver muito. E você vai ser honrada. Porque durante 21 anos você foi humilhada. E os humilhados serão exaltados. Porque tudo que está escrito na Bíblia é real. Tudo que está escrito na Bíblia vai acontecer. Apocalipse vai acontecer. E nós já estamos nos últimos dias. E o povo de Deus está ligado. Só que Deus está vindo com tudo para resgatar as almas. E eu fui uma bem-aventurada. Mas eu creio que Ele vai usar a minha vida para resgatar muitas almas que precisam saber que Deus existe, que precisam saber que Deus, sim, é a felicidade e que precisa saber que essa vida não é uma brincadeira. A verdade é uma só. Existem vários caminhos, mas todos levam à perdição. Só um caminho leva para a vida eterna. E esse caminho é Jesus Cristo. Ele mesmo disse, está escrito na Bíblia, é isso. O que está escrito, acabou. E Jesus Cristo mudou a minha vida. Hoje eu tenho paz, eu tenho alegria, Ele tem restituído a minha vida, eu tenho um quarto, eu tenho um trabalho abençoado, eu estou me preparando para fazer uma faculdade. Eu creio que eu vou conseguir, porque o Senhor disse que eu vou conseguir. O que o Senhor diz, está falado. Ele é Deus. Porém, para Deus realizar as coisas na nossa vida, eu aprendi que a gente tem que viver de acordo com a vontade dEle. Mas eu aprendi também que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. É na vontade dEle que a gente encontra felicidade. E hoje eu sou feliz porque hoje eu vivo na vontade dEle. E Ele é vivo. E Ele se faz presente no meio do povo. E Ele usa os servos dEle. Ele usa profetas e Deus fala. Ele toma o corpo de pessoas e fala, eu sou Deus e eu estou contigo. Eu já fui curada de tendinite, eu fui curada da anorexia, eu vi pessoas sendo curadas na minha frente. Eu vi milagres assim na minha frente. Que é só você se entregando para Jesus que você vai viver. São coisas tremendas. Jesus é tremendo. Ele é rei do universo e Ele é real. E é isso. Jesus mudou a minha vida. E Ele está com a mão estendida para quem quiser. Pois a palavra do Senhor diz que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Ele escolhe os que não são para confundir os que são. E eu fui escolhida. E você que está assistindo esse vídeo, eu creio que foi propósito de Deus. Saiba que você é um escolhido do Senhor. E que o Senhor quer mudar a tua vida. E em nome de Jesus, você tem o livre-arbítrio. Mas vai de você. Mas eu creio que, através desse testemunho, muitas almas serão alcançadas. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus existe. E Ele muda a vida de qualquer pessoa, em qualquer situação. E Ele mudou a minha vida. E agora eu tô na fase de espera, né? Tô esperando o meu escolhido, que Deus falou que vai trazer. E é isso. E eu tô aqui, ó, segurando as promessas de Deus, que Ele já lançou várias promessas proféticas sobre a minha vida. E já tomei posse, e agora é no tempo dEle, porque o começo já que Ele preparou, eu já tô vivendo o que Deus falou, eu já tô vivendo. Fora a paz que eu tenho aqui, cara. Essa paz é linda, velho. Essa paz é tremenda. Cara, eu transbordo alegria, felicidade. Deus é lindo, meu.
Deus, Ele é perfeito. Eu nunca fui tão feliz em toda a minha vida. E eu creio que é isso que Deus quer fazer com essa geração. Eu não estou falando de aparência, eu não estou falando de doutrina, eu estou falando da Bíblia Sagrada, eu estou falando de Jesus Cristo e eu estou falando do Deus vivo. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de Deus. Ele existe. E a vontade dele está na palavra, não em religião, não em doutrina, é na palavra. E é o Evangelho. E é isso. Eu creio que Deus está levantando uma nação de jovens que vai arrebentar em nome do Senhor Jesus. Jesus está preparando uma geração de guerreiros. 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 Para esses últimos dias. Muitas almas vão ser alcançadas. Porque se Jesus não tivesse me salvado, uma hora dessa eu estaria morta no inferno. Já era para mim. Mas Jesus mudou a minha história. E hoje eu tenho a salvação pelo sangue dele, porque eu tomei posse. É o meu livre-arbítrio e eu tomei posse. E é isso, gente. Esse é o meu testemunho, é um pouco do meu testemunho. Eu estou escrevendo um livro, um dia ele vai ser lançado, que vai estar contando tudo. Sobre tudo que eu vivi com Deus, as conversas que eu tive com Deus, tudo que Ele me disse. E não passou. Ele ainda fala comigo. E Ele ainda fala com o teu povo. E porque a palavra dele diz, Jesus subiu, porém Ele disse, estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, até que eu volte. E Jesus está voltando. Ele está preparando a igreja dele. Ele está preparando o povo. Gente, isso é um recado tremendo. Recebe, cara. E guarda no coração. Muda a tua vida, velho. Se entrega para Jesus. Porque Ele é o único caminho da felicidade para a vida eterna. Único. E é isso. O meu testemunho tá aí, para quem duvidar. E é isso. É bom, desafio cumprido. E passe, beijão. E eu desafio, coloco 3 pessoas para contar os testemunhos também. Renan Ribeiro, uma bênção, meu amigão que tá vivendo sobrenatural com Deus também, eu e ele, vários assuntos assim, tipo, cara, Deus fez isso, Deus fez aquilo. E, pedi o testemunho também pro meu amigo Rodrigo e pro meu amigo Márcio. É isso. A paz do Senhor Jesus. Deus os abençoe. Fiquem com Deus, gente. Força. Ele é fiel. Ele é fiel.